Ao longo da história, a Bíblia previu muitos eventos que pareciam impossíveis na época. Neste vídeo, exploramos 15 aterradoras previsões bíblicas que surpreendentemente se tornaram realidade, nos fazendo refletir sobre o poder dessas antigas palavras. Número 1. A destruição de Jerusalém. Uma das previsões mais surpreendentes da Bíblia é a destruição de Jerusalém, prevista por Jesus. Em Lucas 21 de 2024, ele avisou que Jerusalém seria cercada por exércitos e finalmente destruída. Essa profecia se cumpriu no ano 70, depois de Cristo, quando o exército romano liderado por Tito sitiou a cidade. O cerco foi brutal, com fome, doenças e massacres generalizados. A cidade e seu magnífico templo foram arrasados, cumprindo à risca a previsão de Jesus. A destruição foi tão completa que deixou o povo judeu sem um lugar central de culto, o que afetou profundamente sua vida religiosa e cultural. Esse evento está bem documentado por historiadores como Flávio Joséfo, que forneceu um relato detalhado dos horrores que se desenrolaram. A queda de Jerusalém marcou um importante ponto de virada na história judaica. Ao dispersar a população judaica e cumprir a profecia de uma nação dispersa. Número 2. A queda da Babilônia. Outra previsão impressionante é a queda da Babilônia, prevista pelos profetas Isaías e Jeremias. Isaías 13.92,2. Jeremias 51.26. Babilônia, que um dia foi um símbolo de grandeza e poder, foi profetizada como caindo e ficando desabitada. Essa profecia se cumpriu no ano 539 a.C., quando o exército persa, liderado por Ciro, o Grande, conquistou Babilônia. A queda da cidade foi repentina e completa, com sua grandeza reduzida a ruínas com o tempo. O cerco da Babilônia se tornou um deserto desolado, como foi previsto. As escavações arqueológicas descobriram restos da antiga cidade, o que confirma seu estado majestoso e sua posterior desolação. A queda da Babilônia serve como um poderoso lembrete da natureza transitória dos impérios humanos e da duradoura exatidão da natureza. Das profecias bíblicas. Hoje em dia, as ruínas da Babilônia são um testemunho do cumprimento dessa antiga previsão. Um eco das advertências de Isaías e Jeremias ao longo dos séculos. Número 3. A destruição de Tiro. A antiga cidade de Tiro, que um dia foi um próspero e poderoso centro marítimo, enfrentou uma sombria profecia do profeta Ezequiel. Em Ezequiel 26, ele previu que a cidade seria destruída e se tornaria um lugar para secar redes. Essa profecia começou a se desenrolar no ano 332 a.C., quando Alexandre, o Grande, atacou Tiro. A cidade, situada em uma ilha, parecia inexpugnável. No entanto, a determinação de Alexandre o levou a construir uma estrada, usando os destroços da cidade continental para chegar à fortaleza da ilha. Depois de um brutal cerco de 7 meses, Tiro caiu e seus habitantes foram massacrados ou vendidos como escravos. A cidade, que um dia foi dominante, ficou reduzida a ruínas. Ao longo dos séculos, Tiro nunca recuperou sua antiga glória. E partes da antiga cidade permanecem submersas sob a água. Os pescadores ainda estendiam suas redes sobre essas ruínas. Um surpreendente cumprimento da profecia de Ezequiel. A história de Tiro serve como um poderoso lembrete da exatidão das profecias bíblicas e da eventual queda, até mesmo das cidades mais poderosas. Número 4. A diáspora judaica. A dispersão do povo judeu, conhecida como diáspora judaica, foi prevista por Moisés e outros profetas em passagens como Deuteronômio 28.64 e Isaías 11 de novembro de 12. Previram que os judeus seriam espalhados por todo o mundo, mas eventualmente retornariam à sua terra natal.
Essa profecia começou a se materializar com o exílio babilônico no século VI AC e se cumpriu ainda mais depois da destruição romana de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O povo judeu se dispersou por todos os cantos do mundo, mantendo sua identidade e tradições apesar de estarem longe de sua pátria. DC. O povo judeu se dispersou por todos os cantos do mundo, mantendo sua identidade e tradições apesar de estarem longe de sua pátria. Essa dispersão durou séculos e os judeus viveram na Europa, no norte da África, no Oriente Médio e além. A promessa profética do retorno começou a se cumprir no final do século XIX e no início do XX, culminando com o estabelecimento do Estado de Israel. Em 1948, judeus de todo o mundo continuaram voltando para Israel, cumprindo as antigas profecias de seu retorno. A diáspora judaica e seu eventual retorno a Israel são um testemunho do poder duradouro das profecias bíblicas e da resistência do povo judeu. Número 5. A destruição de Nínive. Nínive, a capital do Império Assírio, foi uma das cidades mais formidáveis do mundo antigo. O profeta não previu sua destruição pelo fogo em não 3 horas e 15 minutos. Essa profecia se cumpriu em 612 a.C., quando uma coalizão de medos, babilônios e hesitas atacou Nínive. Depois de um longo cerco, a cidade caiu e seus palácios foram incendiados. As escavações arqueológicas descobriram uma camada de cinzas nas ruínas de Nínive, o que confirma a sua destruição pelo fogo. Como foi profetizado, a queda de Nínive marcou o fim do Império Assírio, uma civilização que havia dominado o Oriente Próximo por séculos. A cidade, que um dia foi um símbolo do poder assírio, foi tão completamente destruída que desapareceu da história, a ser redescoberto por arqueólogos no século XIX. As ruínas de Nínive, localizadas perto da atual Mossul no Iraque, são testemunhas silenciosas da exatidão da profecia de Não. A queda da cidade serve como um lembrete da queda inevitável, até mesmo das maiores potências, e do cumprimento das previsões bíblicas. Número 6. A reconstrução de Jericó. A cidade de Jericó, uma das cidades habitadas mais antigas do mundo, ocupa um lugar único na história bíblica depois de sua dramática destruição pelas mãos dos israelitas sob a liderança de Josué. Como é narrado em Josué 6, foi feita uma sombria profecia sobre sua reconstrução. Josué pronunciou uma maldição, afirmando que quem tentasse reconstruir a cidade o faria às custas de seu filho, o primogênito e o mais novo. Essa profecia permaneceu latente por vários séculos, até seu cumprimento, por volta de 850 AC, 1950 AC, em Reis, 1h34. Nós ficamos sabendo de Reiu de Betel, que decidiu reconstruir Jericó. Fiel à maldição de Josué, Reiu colocou seus alicerces à custa de seu primogênito, Abiram, e levantou suas portas à custa de seu filho menor, Segu. Esse trágico cumprimento sublinha a solenidade e a exatidão das profecias bíblicas. Menor, Segu. Este trágico cumprimento sublinha a solenidade e a exatidão das profecias bíblicas. Os detalhes de como ocorreram essas mortes não são especificados, mas o ponto importante é que a reconstrução de Jericó teve um grande custo pessoal para Reiu. A história de Jericó não termina aí, continuou sendo uma cidade importante na história bíblica. Como foi previsto, a história de Jericó não termina aí. Continuou sendo uma cidade importante ao longo da história bíblica, mencionada várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Hoje em dia, Jericó é um tesouro arqueológico escondido, com camadas de história que revelam seu passado antigo. A cidade foi reconstruída e habitada em várias ocasiões, e cada fase contribuiu para a nossa compreensão da história de civilizações antigas. Número 7. O cerco e a destruição de Samaria. A cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel, enfrentou uma terrível profecia de destruição do profeta Oséias. Ele advertiu que, devido à idolatria e à desobediência do reino, Samaria cairia nas mãos de seus inimigos.
Oséias, 13 horas e 16 minutos. Essa profecia se cumpriu no ano 722 a.C., quando o Império Assírio sob o rei Salmanasar veio, mais tarde, Sargão II, sitiou Samaria. O cerco durou 3 anos. Um período marcado por graves penúrias e sofrimento para os habitantes. Finalmente, os assírios romperam as defesas da cidade, o que provocou sua destruição e a captura de seu povo. A queda de Samaria não foi apenas uma conquista militar, mas também um momento crucial na história de Israel. Os assírios deportaram os israelitas, espalhando-se por todo o seu império, no que é conhecido como o exílio assírio. Esse evento alterou significativamente o panorama demográfico e cultural da região. Os assírios empregaram uma política de realocar os povos conquistados para evitar a rebelião. E os israelitas foram dispersos por várias partes do Império Assírio. Essa dispersão levou à mistura de culturas e ao eventual surgimento dos samaritanos, um grupo com herança mista e práticas religiosas distintas, que mais tarde teriam interações significativas com o povo judeu durante a época de Jesus. As descobertas arqueológicas forneceram informações sobre a queda de Samaria. As escavações descobriram evidências das fortificações da cidade e das camadas de destruição correspondentes à conquista assíria. Essas descobertas corroboram o relato bíblico e fornecem um vínculo tangível com os eventos descritos nas Escrituras. Número 8. O nascimento de Jesus em Belém. A profecia do nascimento do Messias em Belém é uma das previsões mais notáveis da Bíblia. Miqueias 5 horas e 2 minutos, escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, previu que Belém, uma cidade pequena e aparentemente insignificante, seria o lugar de nascimento de um governante cujas origens remontavam à antiguidade. Essa profecia se cumpriu em um humilde estábulo de Belém, conforme registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. As circunstâncias que cercaram o nascimento de Jesus foram extraordinárias. Maria e Josué, seus pais terrenos, moravam em Nazaré, mas tiveram que viajar para Belém para fazer um censo romano. Essa viagem, impulsionada pelo decreto de César Augusto, os levou ao lugar profetizado no momento exato do nascimento de Jesus. O cumprimento dessa profecia, de uma maneira tão específica, destaca as formas intrincadas como as previsões bíblicas se realizaram. A importância de Belém é ainda mais ressaltada pela sua conexão com o rei Davi, o maior rei de Israel, que também nasceu lá. A profecia de Miqueias liga o Messias vindouro à linhagem de Davi, o que reforça o lugar que cabe a Jesus como governante prometido. A visita dos pastores, guiada por um anúncio angelical, e a visita posterior dos magos que seguiram uma estrela até Belém, adicionam camadas de cumprimento e espanto a essa profecia. Hoje, Belém é uma cidade de importância histórica e espiritual que atrai inúmeros peregrinos que buscam se conectar com as origens de sua fé. A Igreja da Natividade, construída sobre o local tradicional do nascimento de Jesus, é um testemunho do significado duradouro dessa profecia. Número 9. A traição de Jesus por 30 moedas de prata. A traição de Jesus por 30 moedas de prata é uma profecia em Zacarias 11, 12, 13. Previu que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Essa profecia previu que o Messias seria traído pela quantia específica de 30 moedas de prata, que depois seriam usadas para comprar um campo de oleiro. Essa previsão se cumpriu surpreendentemente no Novo Testamento, quando Judas Iscariotes traiu Jesus. Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, combinou entregar Jesus aos principais sacerdotes, em troca de 30 moedas de prata, como é descrito em Mateus 20.600.14.16. Judas, esse valor não foi arbitrário. Era o preço de um escravo. Segundo o Êxodo, a profecia previu com precisão o ato de traição e a quantia exata de dinheiro.
A precisão dessa profecia é surpreendente, já que previu com precisão não só o ato de traição, mas também a quantia exata de dinheiro envolvida. O cumprimento da profecia de Zacarias não terminou com a traição. Depois de perceber a gravidade de suas ações, Judas tentou devolver o dinheiro, mas os principais sacerdotes se recusaram a aceitá-lo. Em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, a prata foi usada para comprar um campo de oleiro, exatamente como havia sido previsto. Zacarias previu. Este campo, conhecido como campo de sangue, foi comprado para enterrar estranhos, cumprindo ainda mais a profecia. De uma forma estranhamente precisa. Essa profecia e seu cumprimento ressaltam a natureza detalhada das previsões bíblicas e a presença de Deus. A traição por 30 moedas de prata não é apenas um acontecimento histórico, mas um profundo cumprimento de uma antiga profecia. Ao demonstrar a interconexão do Antigo e do Novo Testamento, sublinha o papel trágico de Judas e o caminho predeterminado que levou à crucificação de Jesus. Número 10. A destruição de Edom. O antigo reino de Edom, localizado ao sudeste de Israel, enfrentou uma série de sombrias profecias sobre sua destruição. Os profetas Jeremias e Ezequiel descreveram vividamente a queda de Edom em trechos como Jeremias 40.900, 17.18 e Ezequiel 20.500, 13.14. Essas profecias previram que Edom se tornaria um deserto desolado e que suas cidades ficariam desabitadas 40.900, 17,18 e Ezequiel 20.500, 13,14. Essas profecias previram que Edom se tornaria um deserto desolado e que suas cidades ficariam desabitadas. A animosidade de Edom em relação a Israel e sua participação em ações hostis contra seu vizinho provocou a ira desses profetas. Os edomitas, descendentes de Esaú, tiveram uma longa história de conflitos com os israelitas, descendentes de Jacó. Essa inimizade se reflete nas duras profecias contra Edom, que previam severos castigos por suas ações. A decadência de Edom começou com invasões de potências vizinhas, como os babilônios e, mais tarde, os nabateus, no século VI AC. Edom havia se enfraquecido significativamente e muitos de seus habitantes tinham sido deslocados. As outrora prósperas cidades de Edom, como Basora e Petra, caíram em declínio. Petra, escavada nas falésias de cor rosa avermelhada, acabou ficando desabitada, alinhando-se com a visão profética da desolação. Hoje em dia, as ruínas de Edom são um testemunho do cumprimento dessas antigas profecias. Petra, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, atrai turistas de todo o mundo que se maravilham com sua beleza arquitetônica. Mas também servem como um lembrete silencioso do desaparecimento de Edom. A desolação e o abandono dessas cidades, que um dia foram movimentadas, confirmam a precisão das previsões bíblicas. Número 11. A queda do Egito. A queda do Egito, uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo, foi predito pelo profeta Ezequiel. Em Ezequiel 20.914.15, previu que o Egito se tornaria um país de vida. Egito, que um dia foi um império dominante, se tornaria em um reino menor e nunca recuperaria sua antiga glória. Essa profecia parecia inimaginável naquela época. Dada a vasta riqueza, o poder militar e a cultura influente do Egito. No entanto, a história se desenrolou de uma maneira que confirmou as palavras de Ezequiel, no século VI AC. O Egito enfrenta uma série de invasões e lutas internas que enfraqueceram significativamente seu poder. A conquista persa por Cambises II em 525. Em 525 AC, marcou o começo do declínio do Egito como uma potência importante. As invasões posteriores dos gregos, sob Alexandre Magno e mais tarde dos romanos, reduziram ainda mais o status do Egito no cenário mundial. A profecia de Ezequiel não se referia apenas à derrota militar, mas também à diminuição do papel do Egito no mundo.
Apesar de breves períodos de ressurgimento, o Egito nunca recuperou sua posição como império poderoso. A construção do Canal de Suez no século XIX e os esforços de modernização no século XX trouxeram certa revitalização econômica. Mas a grandeza do Antigo Egito nunca foi restaurada até hoje. O Egito é uma nação com uma rica herança cultural, mas ainda está muito longe do poder império que um dia foi. As ruínas de sua antiga civilização, incluindo as pirâmides e os templos, são lembranças de seu passado glorioso e da precisão das profecias bíblicas. O rio Nilo, que um dia foi a alma de um poderoso império, agora flui por um país que desempenha um papel diferente e menos dominante no cenário global. Número 12. O Império Romano. Um dos impérios mais poderosos e extensos da história foi o tema de uma fascinante profecia que se encontra no livro de Daniel. Em Daniel 2:40-43, o profeta Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, descrevendo uma estátua com pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro cozido. Essa visão simbolizava um reino forte, como ferro, mas dividido e frágil. Ampliamente interpretado pelos estudiosos da Bíblia como o Império Romano. Em seu apogeu, o Império Romano controlava vastos territórios na Europa, no norte da África e no Oriente Médio, exercendo um poder militar e político incomparável. O ferro da profecia representa acertadamente a força e a capacidade de Roma para esmagar a oposição. No entanto, a visão de Daniel. Ele também previu a eventual divisão e decadência do império, simbolizada pelos pés mistos de ferro e barro, que indicam fraquezas inerentes e conflitos internos. A decadência de Roma começou no século III, depois de Cristo, marcada pela instabilidade política, os problemas econômicos e as pressões externas das invasões bárbaras. O Império finalmente se dividiu no Império Romano Ocidental e no Império Bizantino Oriental. O Império Ocidental caiu no ano 476 d.C., um acontecimento significativo que muitas vezes é citado como o fim da antiga Roma. D.C. Um acontecimento significativo que muitas vezes é citado como o fim da antiga Roma. O Império Bizantino Oriental, embora tenha sobrevivido por mais um milênio, também passou por um declínio gradual, que culminou com a queda de Constantinopla em 1453. A precisão da profecia é evidente nos estados fragmentados que surgiram dos territórios de Roma. Europa moderna reflete divisão e legado romano. Reflete pés de ferro e barro, cozido, fortes, mas divididos. O legado do direito, da cultura e da infraestrutura romanas persiste, mas o poder unificador do Império Romano há muito desapareceu. Número 13. O retorno do povo judeu a Israel. É um dos cumprimentos mais notáveis da profecia bíblica. Jeremias 31:2.38-40 previu o retorno dos judeus à sua terra natal e a reconstrução dos subúrbios de Jerusalém. Essa profecia, feita há milhares de anos, se cumpriu nos tempos modernos. Particularmente, com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Depois de séculos de dispersão, começando com o exílio babilônico e mais tarde com a destruição romana de Jerusalém no ano 70. D.C. O povo judeu estava disperso por todo o mundo. Apesar disso, mantiveram sua identidade cultural e religiosa, se agarrando à esperança de retornar à sua terra ancestral. Essa esperança se manteve viva por meio de orações, tradições e uma crença persistente no cumprimento das profecias bíblicas. No final do século XIX e no início do XX, ocorreu um importante movimento conhecido como sionismo, cujo objetivo era estabelecer uma pátria judaica na Palestina. Esse movimento ganhou força e, após os horrores do Holocausto, o chamado para criar um Estado judeu se tornou mais urgente.
Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou o estabelecimento do Estado de Israel, um momento histórico que marcou o cumprimento da profecia de Jeremias. Desde então, judeus de todo o mundo têm continuado a voltar para Israel, fazendo aliá e contribuindo para o desenvolvimento do país. A terra, que um dia esteve desolada, floresceu com cidades modernas, avanços agrícolas e inovações tecnológicas. Jerusalém, em particular, tem experimentado um crescimento significativo, com seus subúrbios se expandindo e prosperando, como foi previsto. Número 14. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é possivelmente a pedra angular da fé cristã e um dos cumprimentos mais profundos da profecia bíblica. Predito no Salmo 16h10 e mais tarde pelo próprio Jesus. Esse evento é central na narrativa do Novo Testamento. O Salmo 16h10 diz: Porque não abandonarás minha alma no Seol, nem deixarás que teu santo veja a corrupção. Os primeiros cristãos entenderam que este versículo previa a ressurreição do Messias. Os evangelhos detalham a crucificação e o sepultamento de Jesus, seguidos pela descoberta do túmulo vazio 3 dias depois. Segundo os relatos do Novo Testamento, Jesus apareceu a seus discípulos e a muitos outros, confirmando sua ressurreição. Essas aparições foram transformadoras para seus seguidores, mudando sua desesperança em uma fé poderosa e duradoura. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:3-8, proporciona um dos primeiros testemunhos escritos da ressurreição, listando as testemunhas oculares, incluindo ele mesmo. As cartas de Paulo e os evangelhos enfatizam que a ressurreição não foi apenas um evento milagroso, mas o cumprimento de uma antiga profecia e a validação da missão divina de Jesus. O impacto da ressurreição se estende além de seu contexto imediato. Se tornou a base da pregação e da teologia cristãs. A crença na vitória de Jesus sobre a morte oferece esperança de vida eterna e tem sido uma fonte de inspiração e conforto para incontáveis crentes ao longo dos séculos. Historicamente, a ressurreição tem sido objeto de amplo escrutínio, debate e investigação, enquanto os céticos questionam sua plausibilidade, sua profunda influência na história e a crença inabalável dos primeiros cristãos continuam dando testemunho de sua importância. A ressurreição de Jesus é um poderoso testemunho do cumprimento da profecia, o triunfo da vida sobre a morte e o princípio central da fé cristã. Número 15. A vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, predita por Jesus, é outro cumprimento significativo da profecia bíblica que transformou a comunidade cristã primitiva. Em Judas 14h26, Jesus prometeu a seus discípulos que o Espírito Santo, a quem chamou de ajudador, ou consolador, viria para ensinar e lembrar tudo o que ele havia dito. Essa promessa se cumpriu de forma dramática no dia de Pentecostes, como é descrito em Atos 2. Pentecoste, originalmente uma festa judaica, assumiu um novo significado para os seguidores de Jesus. Segundo o relato dos Atos, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando um som como de um vento forte encheu a casa. Apareceram línguas de fogo que se pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em diferentes idiomas, o que lhes permitiu se comunicar com pessoas de diversas regiões que estavam em Jerusalém para a festa. Esse evento marcou o nascimento da Igreja Cristã. Fortalecidos pelo Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar com coragem sobre a ressurreição de Jesus e a salvação que ele oferecia. O sermão de poder naquele dia provocou a conversão e o batismo de cerca de 3 pessoas.
A chegada do Espírito Santo deu aos discípulos os dons e a coragem necessários para espalhar o Evangelho, cumprindo a promessa de Jesus e as profecias do Antigo Testamento. Os efeitos da vinda do Espírito Santo foram imediatos e profundos. A primeira comunidade cristã cresceu rapidamente, caracterizando-se por um novo sentido de unidade, propósito e empoderamento divino. A presença do Espírito Santo em suas vidas se tornou uma característica definidora da identidade e da missão cristã.